também manter. Você recebe uma ministração de unção. E como manter essa unção sobre a tua vida? Como manter o nível de unção alto? Como manter a unção do Espírito Santo sobre a tua vida? Nós aprendemos que nós temos o livre acesso ao trono de Deus, nós temos o livre acesso à unção, ao poder de Deus, pelo nome de Jesus. Basta o quê? Basta que nós venhamos nos render diante dele. E ao se render, nesse livre acesso, o que é que você faz? Lembra quando eu falava sobre muitos linguajares na igreja, um dos linguajares que diz, irmão, dá lugar, dá lugar. Esse dá lugar significa renda-se na presença dele. E esse se render é ser como criança. Uma das maneiras que eu faço é, eu me rendo, eu me imagino como se eu fosse uma criança, como se eu fosse até um bebê, abraçando o Senhor Jesus, e nesse momento, eu sinto a presença dele, eu vejo o trono do Pai, eu ouço rios de água viva. Lembra que ele falava, rio de água viva descerão e sairão do teu ventre, vocês serão cheios. E quando basta você se render, se você começar a exercitar isso, porque precisa de um exercício, todos os dias, buscar a presença de Deus é um exercício. Então eu sempre faço esse treinamento sozinho em casa, pelas madrugadas eu estou orando, e eu ali me rendo na presença dele. Basta se render, a unção ela já começa a fluir, a unção ela já começa a descer, ela vem como eletricidade no seu corpo. Falamos sobre alguns sinais que acontecem quando você está sendo tocado pela unção, pela presença, pelo poder de Deus. Um dos sinais nós falamos que é o fogo. Fogo significa o poder de Deus para curar. Enquanto nós estávamos adorando, eu estava com a mão erguida, saía chamas de fogo, eu sentia fogo saindo das minhas mãos. Lembra, ontem nós falávamos sobre isso, mandei as pessoas erguerem as mãos e sentia o toque do Espírito Santo, com esse toque de chama, o poder de Deus para curar. Lá em Lucas 5, versículo 17, ele fala que Jesus estava ministrando na sinagoga, e naquele momento o poder de Deus estava com Jesus para curar. Nós indagamos por que só naquele momento ali, Jesus sentiu que o poder de Deus para curar estava naquele momento. Porque a manifestação do poder de Deus, ela vem para vários sentidos. Naquele momento a unção de cura estava muito intensa, o nível de unção estava muito alto para curar na vida de Jesus. Jesus ele tinha o livre acesso, como nós temos pelo nome de Jesus. Então você tem o livre acesso em qualquer lugar. Basta o quê? Basta você se render, basta você se conectar com o trono do Pai. Então isso é um exercício constante que nós devemos fazer todos os dias. Uma outra coisa, você não vai fazer esse exercício se você não tem uma busca constante, você não tem uma vida de oração. Aí eu digo para você, o crente que tem uma vida de oração, ele começa a ter uma vida de intimidade com o Pai, porque oração é conversar com Deus. Quanto mais você ora na presença de Deus, quanto mais você pede Espírito Santo, ora junto comigo, quanto mais você sintoniza a voz do Espírito Santo dentro de você, mais você tem intimidade com Deus, mais você vai ter intimidade, mais Ele vai falar com você. Hoje a minha esposa saiu para resolver algumas coisas, e eu estava conversando com o Espírito Santo e estava perguntando para ele, Espírito Santo, como a igreja manifesta a sua glória com relação a visita, a evangelismo, porque as igrejas, elas querem ser poderosas, mas ela quer ser poderosa aqui dentro, querido. Não adianta você ser poderoso aqui dentro já tem crente demais, aqui dentro já tem muitas pessoas que conhecem e ouvem a palavra de Deus. Lá fora, talvez alguém vai olhar para você e conseguir enxergar o Espírito Santo em você. Quer ver um exemplo? Você às vezes nos domingos, você sai pelas ruas aí de manhã, pelo menos quando eu estou indo para a igreja de manhã, eu vejo muitos irmãozinhos indo com a sua Bíblia na mão. Você identifica muitas das vezes que é um evangélico ou um cristão, não pelas vestes, mas porque ele está carregando uma Bíblia nas suas mãos. Mas eu digo que para você, o mais fácil seria identificar o Espírito Santo em você através do seu olhar, através dos seus olhos, através da sua compaixão. Porque aí você manifesta a Deus muito lá fora do que aqui dentro. Porque aqui dentro todos estão olhando para um alvo só. E lá fora não, você é uma pessoa que ninguém vai conseguir enxergar. Mas se você se aproximar das pessoas e falar desse amor de Deus, falar do reino de Deus, e a pessoa olhar nos seus olhos e conseguir enxergar o Espírito Santo que habita dentro de você, aí sim você começa a ser um verdadeiro cristão na vida dessas pessoas.
Então o Espírito Santo, ele falou, estava me dando uma passagem. Eu estava lavando a louça e estava com a mão molhada. Eu queria escrever, eu queria anotar. Lembra se eu falei? Todas as vezes que você começar a conversar com o Espírito Santo, ele vai dar uma palavra para você. Anote, crie o hábito de escrever aquilo que o Espírito Santo está te dando. Porque de tanto você escrever aquilo que o Espírito Santo está te dando, em pouco tempo você terá um manual, você terá um livro, você terá algumas coisas para que você possa recordar. Lembra, quem te recorda de todas as coisas que está escrito na palavra é o Espírito Santo. Você nunca vai ser socorrido pelo Espírito Santo se você não tiver a palavra dentro de você. Você nunca será um verdadeiro cristão se a palavra de Deus não estiver dentro de você, porque o Espírito Santo, ele não socorre você em você, ele socorre você na palavra dele, que está dentro de você. Então, ele me deu essa palavra lá em João 4. Nessa passagem de João 4, eu não vou ler ela toda, mas vou ler alguns pedaços dela para que a gente possa entender o que o Espírito Santo estava falando. O Espírito Santo, eu estava perguntando com ele a respeito de evangelismo, a respeito de evangelizar nas ruas. Porque muitas pessoas falam assim, domingo tem evangelismo na igreja, vamos para as ruas. Aí a igreja vai. Primeira coisa que ele fala para a gente, quando você for evangelizar, quando você for fazer qualquer trabalho na rua, faça uma consagração. Revista-se com toda a armadura de Deus para que o trabalho ele possa ser eficaz. Não pense você que o inimigo também não está fazendo um contraponto para que aquela obra não aconteça. Quando você sai às ruas e você faz uma programação na igreja, o inimigo ele já se reuniu, ele já se preparou para investir contra você, para atrapalhar aquela obra. Então ele vai tentar de qualquer forma inibir esse trabalho que você vai fazer nas ruas. Então você precisa de quê? De oração, e você precisa de jejuar. E olha o que ele falou na passagem de João 4. Jesus, ele estava se aproximando de uma cidade, vamos ver aqui. Nisso, veio uma mulher samaritana. Eu vou ler um pouquinho mais atrás para que a gente possa entender sobre essa passagem. Assim, no versículo 5, tá? A partir do versículo 5. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó era o seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Diga, meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dê-me um pouco de água. E os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Os discípulos tinham ido comprar o quê? Comida. A mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não são bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, vocês teriam pedido e ele te daria água viva. Jesus, ele estava falando para essa mulher, eu te daria água viva. E é essa água viva que ele quer dar para todos nós nessa noite. É a água do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Agora vamos pular para o versículo 13. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Queridos,
A água que você bebe de Jesus, a água que você bebe da fonte da vida, ela jorra para a vida eterna. E olha só, a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e eu nem preciso voltar aqui para beber dessa água. E ele disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela falou: não tenho marido. Respondeu: disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. E o que você acabou de dizer é a verdade. Primeira coisa que você precisa é estabelecer um diálogo com as pessoas que você vai evangelizar lá fora. Depois, você vê que essa mulher, ela já fez logo de cara aí, ela fez uma confissão. Jesus, na conversa, trouxe a ela a lembrança de que ela havia sobre a vida dela um pecado, e ela precisava se libertar do pecado para que ela recebesse água viva, para que ela se enchesse de água viva. Vamos lá para o versículo 24. Ele falando para a mulher samaritana, ele diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade, querido, é você abrir mão de você mesmo em qualquer tempo para ir fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Quando você ouve um chamado, você diz: ah, Senhor, está chovendo, ah, Senhor, está frio, ah, Senhor, está quente. Ou seja, você está sempre tendo uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. Você ouve o chamado, você ouve a voz, Deus te envia, mas você está sempre tendo uma desculpa para não ir. Sim, Senhor. Pule agora para o versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Do versículo 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Queridos, Jesus, ele era focado naquilo que ele fazia. Como homem, ele necessitava de comer, mas ele, quando estava obedecendo à vontade do Pai, quando ele estava na presença do Pai, quando ele estava focado para fazer algo para o reino do Pai, comida não era importante, bebida não era importante, nada era importante. Ele pediu água naquele momento porque ele precisava estabelecer uma comunicação com aquela mulher, porque o judeu jamais poderia se aproximar de um samaritano ou de uma mulher samaritana, pior ainda, porque o homem não podia conversar com a mulher. Mas Jesus, ele se aproxima daquela mulher, agora com um diálogo de quê? Discipulado, ou um diálogo de evangelismo, dizendo para ela: me dê um pouco de água. Mas se você não quiser me dar dessa água, não tem problema não, porque eu tenho uma outra água aqui que eu posso te oferecer, que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Querida, é essa água que eu gostaria que a gente bebesse todos os dias. É dessa fonte da água viva que eu estou falando, Jesus Cristo. É do jejum que Jesus estava fazendo naquele momento, porque ele abriu mão da comida, porque a comida não era importante, importante era a presença de Deus. Os discípulos foram buscar comida, e eles se preocupavam: quem deu comida para Jesus? Alguém deu alguma comida para ele? Mestre, come alguma coisa. Ele falou: cara, nesse momento a comida que me interessa é meu Pai, é estar na presença dele, porque eu estou focado. Eu tenho vidas aqui para alcançar. E se você ler toda essa passagem de João 4, você vai ver que Jesus, ele ganha uma multidão, porque a mulher samaritana, ela largou o cântaro para lá e ela voltou para a cidade. E ele fala: encontrei uma pessoa lá que eu acho que é o Messias, eu acho que ele é o Cristo. E ela volta e ela traz uma multidão. Jesus em nenhum momento abriu mão do seu jejum. Os discípulos trouxeram comida, eles foram para buscar comida, talvez com a concordância de Jesus, trouxeram comida, mas Jesus estava focado, muito focado no que ele estava fazendo.
ele não abriu mão do seu jejum, ele não abriu mão do discipulado, ele não abriu mão de fazer discípulo, do ide. Às vezes você vai para algum lugar, e eu estou acostumado às vezes viajar com alguns pastores, e a gente vai, vamos fazer um evangelismo criativo, ou vamos fazer um evangelismo, vamos entrar numa cidade, e nessa cidade vamos fazer discipulado, vamos fazer discípulos para Jesus. Mas o que a gente vê muito são as pessoas muito focadas em tirar fotos, as pessoas muito focadas qual é a comida que a cidade oferece, qual o local que tem para dormir, qual é a melhor cama, se tem mosquito, se não tem mosquito. Qual é o nosso foco? São pessoas, porque a dificuldade ela vai vir. Jesus ele estava naquele momento, talvez com uma dificuldade, como homem, sentado ali esperando a água, já estava com fome sim, porque os discípulos foram buscar comida, mas ele estava pensando em comida? Em nenhum momento ele estava pensando em comida, tanto é que ele falou assim, a comida que eu vou comer agora não tem nada a ver com vocês, é fazer a vontade do meu Pai. Quando você sair numa missão, não olhe para a comida, não olhe para o lugar, não olhe para nada. Vá focado, mas antes de tudo, jejue, ore para aquele lugar. Porque ontem nós falamos isso, você nunca vai ganhar ninguém para Deus se você não jejuar e orar por aquelas vidas. Uma outra coisa, não busque o reconhecimento de homens. Faça a vontade de Deus. Se esse aí te reconhecer, querido, você não precisa de homem te reconhecer. Se uma pessoa conseguir ouvir a palavra de Deus e conseguir aceitar Jesus, pode se considerar vitorioso, porque você já provoca uma grande festa lá no céu. Agora, o melhor de tudo desse evangelismo é você manifestar Jesus, é apresentar Jesus para alguém e dizer assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ou você entrar em alguma casa e a pessoa está enferma, você poder orar pelos enfermos. Porque você precisa o quê? De se preparar para fazer o evangelismo, não como oba-oba, não para tirar selfie, não porque você vai comer, não por causa do lugar. Nós ficamos 5 dias na Argentina, foi eu com o pastor Wagner de São Paulo. Quando chegamos lá, as pessoas falavam assim: vamos conhecer Buenos Aires. Vamos tirar foto lá na Casa Rosada, vamos tirar foto em tal lugar. Eu falei: não, eu não vim para cá fazer isso. Vamos conhecer a maior avenida da Argentina, 9 de julho. Não. Qual é o foco? Tinha vidas lá esperando. Tinha uma vida que eu não esqueço nunca. Há 18 anos, com fluxo de sangue. Entrava e saía várias vezes do hospital, porque a hemorragia nunca parava, dava uma aliviada, mas nunca parava a hemorragia. O pastor falou assim comigo: pastor, vamos no hospital, vamos ali. Então a gente estava indo em alguns lugares. E eu lembro que chegou um momento que ele até lembrei para ele: pastor, a gente, em algum momento desse a gente come, porque já fazia muito tempo que eu não comia, estava muito tempo já com fome. E quando entramos no hospital, ele falou: essa mulher já está aqui com esse problema de fluxo de sangue há 18 anos. Desde que ela teve a sua primeira menstruação, nunca mais parou. E os médicos não têm uma resposta. Querido, quando os médicos não têm uma resposta, se alegre, porque Deus tem. Naquele momento, nós começamos ali a orar, apresentar aquela mulher para Deus. Ela estava com 3 tubos, um era um plasma, tomando plasma, o outro era tomando sangue mesmo, na veia, por transfusão, e um tubo, outro que ela se alimentava. Nós oramos ali por ela, naquele momento, parecia que nada estava acontecendo, não vimos nada acontecer sobrenatural, não vimos um anjo, não vimos um clarão. Mas quando nós saímos e já estávamos chegando na casa do pastor Engel, que é o local nós estávamos, o telefone dele tocou.
A mensagem foi: pastor, avisa para os pastores que a nossa irmã Paula, ela parou o fluxo de sangue. Ela está toda vermelha, ela está toda corada, e ela falou que ela está com o corpo pegando fogo, e ela falou que está querendo comer. O marido dela saiu, ele comprou, acho que a bolsa era grande, não deu para contar pela foto, mas eu acredito que pelo menos uns 5 sanduíches tinha ali naquela bolsa. E ela estava com um feliz da vida, já não estava mais com os tubos de alimentação, já não estava mais com tubo de sangue. Deus quer te usar, meus irmãos. E Ele vai te usar se você deixar. Então o nível de unção na tua vida, ele vai se manter em alto nível se você busca uma vida de oração, se você se consagra. Nós falamos ontem que o casal tem que orar junto, marido e mulher tem que orar junto todos os dias. Ah, tem marido que não ora junto. Ah, meu marido tem vergonha de orar junto comigo, está repreendido. Comece a orar com a sua esposa, comece a orar com os seus filhos, comece a orar com sua família. Crie o hábito de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Quanto mais você estabelece a oração dentro da sua família, mais o reino de Deus, mais um altar para o Senhor você está levantando dentro da sua casa. Olha só, lá em João 15, do versículo 4 ao 5, ele disse assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, e nem permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Querido, às vezes as pessoas reclamam assim: pastor, eu oro tanto e nada acontece na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Lá em Eclesiastes 5, versículo 3, diz que quando você estiver na presença de Deus, aquela oração de secreto, lembra Mateus 6,6, quando entrar no teu quarto, fecha a porta secreta, em secreto ora o teu pai, em secreto ele te responderá. É que você vai para a presença de Deus, tagarelar na presença de Deus, e você fica pedindo muitas coisas a Deus que não tem nada a ver. Jesus, ele disse: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, vocês não sabem pedir. Nós temos o Espírito Santo Consolador. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. E é o Espírito Santo, sim, que segura nas nossas mãos. Nós precisamos aprender a orar com o Espírito Santo, não ficar tagarelando na presença de Deus. Claro que você pode pedir, não tem nada que impeça. Porém, queridos, coloque em prática Mateus 6,6, quando entrar no teu quarto, fecha a porta secreta, secreto é teu pai, o teu pai em secreto te responderá. Que sejam poucas as tuas palavras diante do Senhor. Ouça mais a voz do Senhor. Fale menos na presença dEle. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a obedecer. Aprenda a louvar, a adorar a Deus. Paulo, ele fala: em todo tempo eu dou graças a Deus, que em todo tempo eu oro, e oro muito mais do que vós outros, porque a minha vida é sempre orando, é adorando a Deus, estou falando com Deus, ou seja, eu estou dando atividade ao meu espírito, eu estou dando atividade ao meu coração, eu não posso ficar quieto, eu tenho que ficar sempre em movimentação. Lembra, nós falávamos ontem, Paulo estava preso, Paulo e Silas acorrentados, mãos acorrentadas, e Timóteo desesperado, acabou o ministério, ele falou: não, Timóteo, não acabou não. Você está solto, eu estou amarrado aqui, mas eles esqueceram de tapar a minha boca. Eu ainda posso louvar, eu ainda posso glorificar o nome do Senhor. Querido, se nós temos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, nós temos as cartas dele aqui hoje para aprender e colocar em prática na nossa vida, foi porque um dia Deus se lembrou e falou: aprende, Paulo. Às vezes você não entende porque Deus está te colocando numa prisão. Às vezes não é uma prisão física, às vezes é uma prisão que Ele coloca numa doença, numa enfermidade, para você meditar na palavra, mas você fica naquela enfermidade, você fica, sabe, fazendo de coitadinho, achando que você é a única pessoa que passa por enfermidades, que passa por lutas. O nosso corpo é corruptível, sim. Oração por cura, nós temos que orar todos os dias, porém a oração por salvação é apenas uma vez. Você aceita Jesus, confessa Jesus, o Espírito Santo vem e habita no teu coração e nunca mais sai.
Ainda que você abandone a igreja, ainda que você se afaste dos irmãos, mas ele não sai mais do teu coração, ele vai ficar aí, esperando que você um dia volte para a casa do Pai como filho pródigo, porque um dia você foi cheio do Espírito Santo. E espero que isso permaneça na tua vida, você permaneça cheio do Espírito Santo, mantendo essa unção acesa na sua vida. Amém. Olha que coisa interessante, abra o seu livro lá em Hebreus 5. Amém, Espírito Santo. Hebreus 5, versículo 12. Olha o que Paulo está falando para nós. Isso é uma palavra rema, hein? Ele diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Paulo está dizendo que a gente ainda é muito lento para aprender, porque a gente ouve, todo domingo eu estou na igreja, mas eu ouço a palavra de Deus, porém eu saio e vou embora para casa amanhã, eu já não lembro mais nada. Eu lembro uma vez, quando eu comecei a caminhar junto com a minha esposa, nós tínhamos um hábito. Todas as vezes que nós íamos para o culto, nós tínhamos um caderno de anotação. Hoje eu acho que isso se perdeu, a gente quase não vê as pessoas anotarem a pregação. Aí quando pergunta a alguém, você fala, que pregação maravilhosa, e depois você pergunta assim, como é que foi, e qual foi a passagem? Nem, não estou lembrado não, irmão, mas foi muito bacana. Ou seja, você ouviu, mas ela não entrou em você. Querida, a palavra tem que ser viva em você, ela tem que viver em você. Você tem que se alimentar dessa palavra. Eu vejo aqui, eu recebo aqui, mas em casa eu vou confrontar essa palavra, eu vou ver o que está escrito. E Paulo está dizendo isso. Vocês ouvem todos os dias, mas vocês são muito lentos em aprender, porque vocês não colocam em prática. Vocês entenderam que precisa orar, mas chegou em casa, tinha alguém, perdão, tinha alguém com dor de cabeça, tinha alguém com alguma enfermidade e você não orou. Às vezes alguém liga assim, olha, o meu filho está passando mal, eu vou levar no hospital. Não, espera aí um pouco, eu vou orar por ele. Mas você deixa isso passar. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo, nós precisamos aprender com Paulo. Então ele fala assim, vocês bebem leite, mas quem bebe leite é criança. Por que leite? Porque vocês precisam se alimentar pelos outros. As pessoas dão a você a comida, as pessoas dão a você o leite. Só que você por si só não busca essa palavra. Querido, você só vai ser cheio do Espírito Santo se você for saturado pela palavra de Deus. Enquanto você não se encher dessa palavra, enquanto essa palavra não fizer parte de você, o Espírito Santo ele não tem como te socorrer, porque ele não socorre você em você mesmo. Ele vai te socorrer na palavra dele. O próprio Jesus, sendo tentado por Satanás, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Paulo ele está dizendo agora para nós, que o alimento sólido é para os adultos, você não é mais criança, os quais pelo exercício constante, de tanto eu orar, de tanto eu jejuar, de tanto eu buscar a presença de Deus, eu vou ver a manifestação do reino de Deus, eu vou ver a manifestação da glória de Deus na minha vida. Eu aprendi que eu preciso me render, eu me rendo. Eu aprendi que eu preciso entrar no trono da glória, eu entro. Eu aprendi que eu consigo entrar no santo dos santos, eu entro. Eu aprendi que eu tenho que impor as mãos sobre os enfermos, eu faço. Eu aprendi, então eu tenho que colocar em prática aquilo que eu tenho recebido de Deus. Agora abra sua Bíblia lá em Colossenses 3.
Amém. Olha o que está dizendo agora em Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Lembra onde nós falamos que nós temos que ser o verdadeiro crente que não fica pelo chão, ele tem que andar acima pelo menos dos fios. Eu falo das nuvens, mas você tem que ir do alto. Mantenham-se os seus pensamentos nas coisas que são do alto, não das coisas terrenas. Aí no 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Cristo, Ele quer manifestar a sua vida, a vida dEle, na sua vida, através da sua vida. Nós, antes falamos, nós temos o Emanuel, Deus conosco, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, pela confissão de fé, Ele está habitando dentro do nosso coração. Nós temos agora que andar de glória em glória, manifestando o reino e a glória de Deus, aonde? Em todos os lugares. Em todos os lugares, queridos. Vocês estão prontos? Vocês querem? Quando Cristo, que é a sua vida, versículo 4, tá? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele. Vocês querem ser manifestados com Cristo? Manifestar a glória de Deus, manifestar o poder de Deus, manter essa unção em alto nível, buscando sempre a presença de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo ora comigo, o Espírito Santo me acorda 3 horas da manhã, eu quero orar com o Senhor. Espírito Santo, me ensina essa palavra. Espírito Santo, eu estou lendo a sua passagem aqui. Espírito Santo, eu não estou entendendo, me ajuda. Espírito Santo, é o Senhor mesmo que está aqui. Espírito Santo, eu posso orar por Ele. Espírito Santo, qual a roupa que eu vou vestir? Espírito Santo, como é que eu vou hoje? Dependência total dEle, em todos os lugares. Lembra que nós estávamos, queridos, num lugar, viajando em outra cidade, em outro estado, e o irmão falou assim: eu trouxe aqui para vocês, nós já não tínhamos mais dinheiro para pagar o hotel, já não tínhamos mais dinheiro para pagar passagem, e esse irmão chegou para nós e disse assim: ó, está aqui, vocês estão sem carro, então está aqui a chave do meu carro, está aqui o cartão para vocês botarem gasolina, está aqui a chave do apartamento para vocês saírem do hotel, já está pago o apartamento, vocês podem ir para lá. Só tem uma coisa que eu quero pedir para vocês. Qual é, irmão? Para onde vocês forem, deixa eu ir junto com vocês. Esse irmão não era crente, esse irmão não era cristão, mas ele via os sinais que aconteciam, que estavam acontecendo. Ele viam pessoas serem curadas. Certa vez ele um dia falou assim: irmão, como é que você tem coragem de dizer para as pessoas: venham aqui que eu quero orar por vocês? E se as pessoas não forem curadas? Eu falei: não tem problema, porque não sou eu que curo, quem cura é o Espírito Santo, quem cura é Deus, é pelo nome de Jesus. Então eu não tenho dificuldade com isso. Eu entro no hospital para orar pelas pessoas. Eu posso não ver elas sendo curadas, mas eu sei que o Espírito Santo está ali tocando elas. Porque a gente não ora porque a gente quer, a gente ora por quem Ele manda, porque o Espírito Santo direciona. Então fique tranquilo quando você for orar por alguém. A última vez, vou botar um olho aqui. A última vez que nós saímos para orar por alguém, eu fui entrar num banco. E quando fui entrar no banco, a porta do banco estava fechada. Havia uma pessoa na porta que não podia mais deixar entrar ninguém dentro do banco. E eu falei: mas eu sou cliente desse banco, eu quero entrar nesse banco.
Não, não pode entrar porque está impedido. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra.